Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de compiladores. Aqui nesse tópico a gente vai começar a falar de análise semântica. A bibliografia é a mesma das últimas aulas. Então, vamos relembrar onde é que a gente está no processo de compilação. Lá no começo a gente viu que a compilação tem duas etapas, a análise e a síntese, onde a análise começa com a quebra do programa-fonte nas partes que a gente precisa para continuar o processo, impor uma estrutura gramatical, criar uma representação intermediária, detectar e reportar erros, tanto sintáticos quanto semânticos, e criar a tabela de símbolos. Tudo isso faz parte do front-end. E a síntese é a parte que vai ficar responsável por construir o programa objeto. Dessa parte de análise, a gente já viu o começo, que é quebrar o programa-fonte em partes, que é a análise léxica. Impor uma estrutura gramatical, a gente também já viu, que é feita através do analisador sintático. A representação intermediária, a gente está criando de uma certa forma, de uma maneira indireta, usando as chamadas recursivas dos métodos da gramática, ou então a árvore criada pelo André, que eu não mostrei, mas eu vou mostrar a partir dessa aula. Agora a gente vai começar a trabalhar com a detecção e reportagem de erros semânticos, porque os erros sintáticos e léxicos já estão contemplados nas suas respectivas fases. Aqui está um detalhamento então desse processo, né? Então o front-end é o que está em cinza claro aí, e a gente está chegando na terceira etapa, que é o analisador semântico. Vamos lembrar, o analisador léxico, então ele pega o fluxo de caracteres e vai agrupando em sequências significativas, que são os lexemas, e para cada lexema vai produzir um token, onde o token vai ter o tipo do token, que é um símbolo abstrato, esse usado pela análise sintática, e o valor, que pode ser alguma coisa que a gente vai necessitar depois no processo, e que vai ser particularmente necessário para análise semântica e geração de código, que é o que a gente está entrando agora. A análise sintática, que é o chamado de parsing, né, é o componente que vai representar a estrutura do fluxo de tokens, então ele vai tentar dar uma estrutura sintática para o programa. E para fazer isso, a gente está desprezando todos os aspectos que não são livres de contexto da gramática. A gente já discutiu isso logo no começo da disciplina, que as linguagens de programação não são livres de contexto, elas têm alguns aspectos que são sensíveis ao contexto, em especial os nomes das coisas, os nomes das variáveis, nomes das funções, nomes de pacotes. E esse aspecto livre de contexto ele é desprezado para a gente poder conseguir usar um modelo simples de implementação, que é o Automata com pilha. Bom, e agora a gente chega na análise semântica, que é a gente completar essa consistência, né, essa checagem de consistência com a definição da linguagem. Aqueles erros, né, e verificações que não são possíveis de serem feitas pela análise sintática e pela léxica vão ser feitas aqui. Então a gente vai ter que, por exemplo, coletar informações sobre tipos, né, os tipos das variáveis, tipos dos parâmetros e das funções, e fazer verificação desses tipos ou até a adequação que a gente consegue fazer nesse momento. E é aqui que vai então retomar, que vai ser retomada a sensibilidade ao contexto. Aqui a gente vai conseguir lembrar os nomes e os significados desses nomes. Aqui está um exemplo só para a gente recapitular. Esse é um pequeno programa que tem uma série de erros, né? E esse tipo de erro que aparece aqui em destaque, a gente não consegue detectar nem com o léxico e nem com o sintático. Porque lexicamente, a gente tem 3 lexemas válidos. São 3 padrões que fazem parte da definição da linguagem. Sintaticamente também está correto, porque a gente tem uma atribuição, onde do lado esquerdo a gente tem uma variável e do lado direito a gente tem uma expressão. No caso aqui é uma literal, né? Uma literal string, mas também cabe dentro de expressão. Esse tipo de erro sintático não vai detectar. Mesma coisa aqui. A gente tem a formação de identificadores correta, conforme a definição da linguagem, e sintaticamente está correto, são uma atribuição, só que esse identificador aqui, o K, não foi declarado antes. Então, em uma linguagem do tipo C ou Java, seria um erro semântico. Bom, a gente vai fazer isso através de um analisador semântico, que tem, na verdade, duas formas básicas de fazer. As definições dirigidas pela sintaxe, ou DDS, e os esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe, TDS. A primeira consiste em você colocar uma definição em paralelo da gramática e das ações que você quer realizar em paralelo com cada regra. Seria como se fossem duas definições simultâneas.
E os esquemas de tradução consistem em você inserir ações semânticas diretamente na gramática. Ou seja, você pega a sua gramática e coloca pedaços de código dentro dela como se fossem símbolos que aparecem no corpo das regras. E aí o analisador sintático, que normalmente ele é gerado automaticamente, né, ele vai ter essas ações extras para serem executadas durante a análise sintática. Certo? Então esse processo, né, que é esquema de tradução dirigida pela sintaxe, ele é mais utilizado, principalmente quando a gente usa geradores. E é isso que a gente vai focar, porque as definições dirigidas pela sintaxe são mais como uma especificação de alto nível que guia na construção dos compiladores manualmente. Então a gente não vai ver, já que a gente na prática trabalha com geradores. Então vamos começar aqui olhando uma primeira ideia de como que a gente constrói um esquema de TDS usando o Antler. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer um exemplo do analisador semântico que vai trabalhar com expressões aritméticas simples. Só um pequeno pedaço de uma linguagem de programação aí. Vamos começar criando aqui um arquivo no nosso desktop, uma expressão para a gente trabalhar. Sei lá, qualquer um, mais 3. Vamos salvar aqui no desktop. Então, beleza, está lá o nosso programa gerado. Eu vou trabalhar com o Antler dentro do NetBeans. E eu já, para adiantar, já criei o projeto aqui. Um projeto que chama Expression Parser. Já criei a estrutura de diretórios e já coloquei aqui no pom.xml as dependências de plugin necessário e a configuração correta aqui. Esse processo eu já fiz nas aulas anteriores, então você pode reproduzir aí facilmente. Eu também já digitei uma gramática inicial aqui para as expressões aritméticas. Eu estou trabalhando com a gramática naquela versão onde eu não tenho recursão à esquerda, que foi a versão que eu implementei à mão da linguagem alguma. Então eu tenho um programa que é uma expressão, depois um fim de arquivo. Uma expressão é um termo, depois vem expressão 2. A expressão 2, que é uma sub-regra, né, criada para remover a recursão à esquerda, é a soma do que já tinha, que é o termo, com outro termo e depois a repetição, ou a subtração com um termo e depois a repetição, ou o vazio. Vou botar um ponto e vírgula aqui. Quer dizer, se nada é entre a barrinha e o ponto e vírgula, quer dizer que tem o vazio. O termo é a mesma estrutura. Eu não coloquei a divisão aqui, só para facilitar, mas não faz diferença. O fator é uma expressão entre parênteses ou um número. E o número é uma sequência de dígitos e o espaço em branco é ignorado. Então essa expressão aqui é o que a gente vai trabalhar. Vou deixar ele compilando aqui só para gerar o primeiro parse, para a gente poder discutir aqui as ações. Eu vou querer fazer uma ação semântica aqui para poder fazer o cálculo do valor da expressão. Normalmente a gente faria, num analisador semântico, verificações adicionais, como variável não declarada, tipos incorretos, esse tipo de coisa. Mas aqui eu vou demonstrar como é que a gente usa o Antler para colocar ações aqui de diversas formas. E a gente vai combinar as ações entre as diferentes regras. É um pouquinho do que eu já falei no final da última aula sobre o Antler, mas aqui a gente vai explorar um pouco mais a fundo essa comunicação entre as regras e o uso das ações semânticas. O que eu quero fazer aqui é que o meu programa retorne o valor dessa expressão. Como eu só tenho números inteiros, eu vou sempre retornar um inteiro. Tá? Então eu quero que o meu programa retorne um int val aqui. Bom, e aí eu vou ter que fazer esse valor ser calculado durante a análise sintática. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente vai, na verdade, começar trabalhando pelo fator. Que o fator é onde é gerado o primeiro valor, né, para a gente poder depois combinar através das expressões. Né? Então ele também vai retornar um valor. E aí vamos calcular ele para cada momento aqui. Então a gente tem a possibilidade de ter a expressão entre parênteses ou o número. Quando é um número sozinho, é fácil achar o valor. É só a gente pegar o num.getText, que é o valor numérico, é o valor do lexema, e eu vou converter isso para inteiro. Ok? Vamos atribuir isso para val. Então o val vai ser a conversão do número.getText. Na verdade eu posso até fazer assim, ó, num.text, que é mais correto até. E a gente atribui isso para o retorno da função, para a regra val. E quando for expressão, aí é mais fácil, porque eu já tenho a expressão calculada. Olha só. A cifrão val. Opa.
igual a cifrão expressão ponto val. Porque simplesmente eu estou usando os parênteses para fazer um agrupamento, né? E como expressão já retorna val, na verdade não retorna ainda, mas vai retornar, né? Vou fazer isso aqui, né? Aí a gente vai poder usar, simplesmente repassar esse valor para cima quando a gente tiver uma expressão entre parênteses. Bom, agora que o nosso fator já retorna um valor, a gente vai começar agora a subir na árvore aqui. Então vamos fazer o termo retornar um valor também. Bom, o termo ele vai ter a composição de um fator com o termo 2, onde o termo 2 pode ter uma multiplicação com outro fator, e daí uma repetição de novo, ou pode não ter nada. Então, por exemplo, se eu tiver um termo sozinho, né, por exemplo, o valor 5, eu vou retornar esse valor 5 e o termo 2 vai ser vazio. Ora, pode ser que seja 5 vezes 4, então eu tenho que pegar o 5 daqui e o vezes 4 daqui. Então a gente vai ter que juntar valores que estão na regra termo com da regra termo 2. Então eu preciso fazer essa passagem de valores aqui para cima e para baixo. Eu vou fazer de um jeito que vai usar a passagem de parâmetros ou uma passagem de atributos que são chamados de atributos herdados, que é quando vai do pai para o filho na árvore. Então vai funcionar assim. Aqui no fator, na regra termo, eu vou pegar o valor do fator e vou passar para o termo 2. Isso é feito através de um colchete que fica depois da regra aqui quando ela está sendo chamada. Então, eu vou pegar aqui o termo 2 e vou passar o fator ponto val. Ou seja, o valor que vem daqui, passo para cá. E aqui eu vou receber esse atributo, vou chamar de que é um atributo herdado. Certo? Então, o termo 2 vai receber o valor do fator como atributo herdado. E aí eu consigo calcular o valor aqui dentro. Que eu tenho aqui o termo 2, né? E o fator, e eu vou fazer, no caso aqui, uma multiplicação, né? Então, vamos lá. Então, fica... eu vou retornar o valor aqui, ó. Returns int. Vou chamar de sint aqui, de valor sintetizado. Essa nomenclatura atributo herdado e atributo sintetizado significa que eu tenho um atributo que vem do pai para o filho ou que vai do filho para o pai. Ok? Poderia chamar qualquer coisa aqui, tá? Só para exemplificar essa nomenclatura. Bom, qual que é o valor do que eu quero retornar para o sint aqui? A princípio seria sint igual vezes fator.val, certo? Que seria a multiplicação do que chegou lá do atributo herdado pelo valor que veio do fator aqui. Só que não pode ser feito assim, porque eu tenho um termo 2 aqui que eu preciso continuar a resolver. Quer dizer, o termo 2, ainda assim pode ser que tenha outros fatores lá dentro. Pode ser um 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, posso ter quantos eu quiser. Então eu vou repetir esse processo aqui, indo para baixo na árvore, passando lá para baixo o fator.val vezes o valor herdado aqui dentro. E aqui simplesmente retorno o valor sintetizado pelo termo. Ou seja, desse jeito aqui, eu estou passando lá para baixo a multiplicação parcial que eu tenho até agora. Isso vai chamar de novo essa mesma regra recursivamente, até que ele eventualmente chega no vazio. Quando chegar no vazio é que eu vou parar a minha recursão. Quer dizer, eu vou simplesmente repassar o valor sintetizado com o que veio pelo herdado. Quer dizer, o que veio pelo herdado eu copio para o sintetizado e retorno. Certo? Então, essa estrutura aqui de atributos sintetizados e herdados que eu estou colocando como ações semânticas no meio da minha gramática vão permitir que eu consiga passar os valores para cima e para baixo da árvore sempre que necessário para poder calcular o que eu quero aqui. Bom, vamos continuar e vamos fazer a mesma coisa aqui para a expressão. Então, expressão e expressão 2 vai ter a mesma estrutura. Então, no expressão, eu vou pegar o valor do termo e passar para a expressão 2. Então, vou passar termo.val. No expressão 2, deixa eu separar aqui. Eu vou
fazer a mesma coisa, quer dizer, eu vou receber um atributo herdado, então espaço aqui, e vou retornar um atributo sintetizado. Aqui eu vou passar para frente o valor termo.val mais o atributo herdado, que veio aqui de cima, ó. E quando retornar, o sintetizado recebe expressão 2 ponto sintetizado. Aqui embaixo a mesma coisa, vou copiar e colar. Só que aqui vai ser o valor do herdado menos o termo.val, que eu quero subtrair a versão aqui correta da subtração, quer dizer, é o que vem antes, esse menos, né, o que está aqui dentro. Então é o herdado menos o termo. E aí eu vou aqui copiar o sintetizado. Ok? Então fiz a mesma estrutura aqui. Agora basta eu retornar os valores sintetizados aqui para o val, ó. Tanto aqui, então cifrão val igual a cifrão termo 2.sint. E aqui em cima, cifrão val igual a cifrão expressão 2.sint. Ok? E para terminar, eu vou repassar esse valor aqui para o programa. E com isso a gente tem a nossa gramática com o esquema de tradução dirigida pela sintaxe completo no sentido de calcular o valor da expressão aritmética. Bom, vamos agora fazer a nossa classe principal. Vou chamar de principal mesmo. E eu vou colocar aqui o conteúdo que a gente precisa para construir o método principal, o void min. Vamos fazer o nosso main. Vamos primeiro criar o nosso char_string. A gente vai pegar lá da linha de comando. Vamos fazer o import aqui das classes. E eu preciso lançar exception aqui. Vamos criar o nosso léxico. Que foi gerado aqui para a gente no Generated Sources, quando a gente compilou o projeto, né? Basta você clicar no botão de Build aqui para ele gerar esses caras, gerar essas classes. Vamos criar o nosso fluxo de tokens. Também da versão V4 aqui. E vamos criar expressões parser. Que vai receber os tokens como parâmetro. E a gente vai começar chamando a regra programa. Ok? Só que eu quero pegar o valor desse programa aqui. Então eu posso simplesmente fazer um programa.val. Quando a gente define que uma regra retorna alguma coisa, esse retorno fica disponível como uma propriedade da regra quando eu chamar aqui. Ó. Então eu posso simplesmente pegar o valor ali, programa.val, e imprimir na tela. Ok? Então a gente pode agora partir para fazer o nosso teste para ver se está funcionando esse analisador de expressões aritméticas. Bom, vamos ver então se vai funcionar. Vou rodar aqui meu comando. xprparser. Ele criou na pasta parser um arquivo xprparser 1.0 snapshot jar with dependencies, que eu mandei criar lá no meu arquivo pom.xml. E vou apontar aqui para o desktop, programa.txt. Bom, ele mostrou lá 1452. Deve ter calculado corretamente, né? Vamos fazer uma conta mais simples aqui para a gente ver.
2 mais 3 vezes 4. 14. Bom, deu certo. Então, funcionou a análise de expressões aritméticas aqui. Com parênteses, inclusive, né? Se eu colocar aqui o parênteses, ele vai dar outro valor aqui. Ok? Bom, funcionou. Né? Que é o que a gente queria fazer com esse nosso programinha aqui. Mas vamos fazer de um jeito melhor. A gente acabou fazendo uma gramática que, quando eu fui fazer o analisador feito à mão, né, eu tive que refatorar e tirar a recursão à esquerda para poder funcionar. Mas acabou causando essa confusão aqui. E uma expressão aritmética, né, que são termos somados e multiplicados, acabou quebrando em múltiplas regras. E olha como ficou difícil de lidar com os atributos aqui, com os valores. Quando eu comentei que a análise semântica seria prejudicada por causa disso, é isso que eu estava querendo dizer. Ó. Você separa na sua regra sintática os elementos que deveriam estar juntos. Então a sua árvore fica meio capenga, fica meio torta e você tem que ficar passando valores para cima e para baixo. Ok? Então vamos fazer um outro exemplo aqui que a gente consiga fazer de uma forma melhor e que não tem esse problema, já que o ANTRA não tem a limitação que tem na implementação feita à mão. Então a gente não precisa fazer uma expressão desse jeito aqui. Bom, eu copiei o projeto aqui, criei um outro projeto igualzinho, XPR Parser 2, já configurei aqui ele. E eu vou começar a digitar uma nova gramática. Vamos fazer agora uma versão mais simples e usando a capacidade que o Antler tem de tolerar algumas coisas. Então vamos lá. Bom, o programa continua sendo expressão e o F. Expressão. Agora vai ser termo, op1, termo, asterisco. Opa. Olha só, essa versão da expressão aritmética é muito mais simples, porque a gente tem uma repetição de termos, onde a gente tem um lado que é opcional, porque o asterisco significa 0 ou mais vezes. Não tenho recursividade aqui. Eu consigo trabalhar com uma repetição na implementação. O fator vai ser... termo, né? Termo vai ser fator, op2 fator, asterisco. E o fator vai ser a expressão entre parênteses ou o número. Posso fazer o operador 1, que vai ser o mais ou menos. O operador 2, que vai ser a multiplicação. Agora posso até colocar a divisão, que vai ficar mais fácil de implementar. Número 0, 9 e o espaço em branco. Espaço ou barra N ou barra R ou barra T. Skip. Então pronto, a gente tem nossa gramática aqui de uma forma mais simplificada. Eu vou processar esses valores aqui, né, modificando aqui, adicionando as ações semânticas também diretamente aqui. Quer dizer, eu poderia fazer modificando diretamente aqui, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou manter a minha gramática mais limpa. Eu vou deixar ela praticamente assim. A única coisa que eu vou mudar vai ser o seguinte. Aqui dentro da expressão, eu vou querer renomear os termos, porque eu vou colocar aqui, ó, termo 1, como sendo a primeira ocorrência de termo, e cada vez que aparecer o termo de novo nessa regra, eu vou chamar de outros termos. Eu vou colocar um mais igual aqui. Esse igual aqui serve para você renomear a ocorrência do não terminal ou do terminal dentro da regra. Na hora de fazer análise semântica, eu poder ter um nome melhor. Porque o termo ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. O ANTRA vai acabar gerando uma lista nesse exemplo, porque ele tem mais de uma ocorrência, vai gerar um array. E eu quero diferenciar os dois na hora de implementar, eu saber quando eu tenho o termo 1 e quando eu tenho outros termos. Aí eu vou fazer o igual quando é uma ocorrência simples e o mais igual quando eu quero que seja feita uma lista. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, fator 1 e aqui outros fatores mais igual. Bom, é só isso que eu preciso fazer na minha gramática. Eu vou manter minha gramática simplesmente com as regras sintáticas aqui. Eu não vou colocar aqui o esquema de tradução para ações semânticas.
Tudo bem? O que eu vou fazer aqui vai ser entrar no meu arquivo pom.xml, que é a configuração do projeto, e eu vou falar para o plugin do Maven, do Antra, considerar a seguinte configuração. Configuration visitor true. Isso está dizendo o seguinte para o plugin do Maven. Quando eu gerar o parser para essa gramática que ele está encontrando aqui no meu projeto, para gerar um visitante. Vamos ver o que é o visitante. Eu vou compilar aqui. Nesse momento ele vai gerar o parser, né? Tá aparecendo aqui embaixo aqui as mensagens do gerador. E a gente vai ver o código gerado aparecer aqui, ó. Apareceu aqui, Generated Sources. E vamos ver que além do Lexer e do parser que ele já gerava, ele gerou agora também uma visitor e um base visitor. O que é um visitor? O visitor ele é uma interface, então ele não tem nenhuma implementação, e o base visitor é uma classe que está implementando o visitor. Só que a implementação ela só tem uma coisa, que é retornar o visit children, que é um método que visita os filhos de um nó da árvore. A ideia é o seguinte, eu vou ter um método visit para cada regra sintática, minha gramática. Então eu tenho um visit programa, um visit expressão, um visit termo, um visit fator, op1 e op2. Então ele vai gerar isso para a gente. E como parâmetro de cada um desses métodos, ele vai ter um contexto. E esse contexto representa a informação do nó da árvore. Então o programa context, o que vai ter? Vai ter esses elementos aqui, o expressão e o EOF. O que vai ter o expressão context? Vai ter o termo 1, o op1 e os outros termos. Tá? Então ele vai colocar as informações aqui dentro desse context para a gente poder acessar na hora de fazer a análise semântica. Ok? E o base visitor, como eu falei, ele na verdade só implementa esses métodos, mas sem ter nada. Né? A única coisa que ele faz é visitar os filhos. Então se eu chamar o visit programa desse base visitor aqui, ele vai simplesmente visitar todo mundo, né? Cada nó visita os seus filhos, né? Então vai ser como se fosse um navegador de uma árvore que vai percorrer os filhos em ordem de profundidade, uma visita em profundidade na árvore. Ele vai visitar os filhos, e a gente vai retornar sem fazer nada. O que eu tenho que fazer então é completar essa implementação do Base Visitor, colocando aqui o que eu quero que seja feito durante essa visitação. Então fica um processo que é uma análise semântica que acontece depois da análise sintática estar pronta. Então eu faço a análise sintática, monto essa árvore em memória. Então vai existir uma árvore em memória que é a árvore da análise sintática, que representa as informações dessa gramática. E aí eu vou rodar um visitante e esse visitante vai navegar esses nós da árvore criada. E eu consigo visitar quantas vezes eu quiser depois que a análise estiver pronta. Então acaba ficando um processo mais separado. A princípio fica um pouco mais lento, porque eu tenho que fazer um processo de visitação depois da análise sintática, mas isso na prática quase não tem impacto nenhum, exceto talvez em árvores muito gigantescas, né? O que não vai ser muito comum de acontecer. Então a gente fazer a abordagem visitante é legal, porque a gente consegue deixar a gramática mais limpa e consegue ter um controle maior sobre o processo de visitação. Então vamos lá, como é que a gente cria um visitante nosso para fazer o que a gente quer em termos de análise semântica aqui, né? Vamos criar uma nova classe, vou chamar aqui de calculador, que é uma classe normal. Deixa eu dar uma limpada aqui. E aí eu vou fazer com que essa minha classe seja filha de expressões base visitor. E eu vou especializar o tipo dessa subclasse usando o double como retorno dos métodos. Eu poderia fazer a minha classe e implementar essa interface aqui, mas isso obrigatoriamente faria com que eu tivesse que implementar todos os métodos, né? Porque uma interface ela não tem corpo de método. Toda classe que implementa uma interface tem que ter corpo para todo mundo. E eu não quero visitar todo mundo, eu vou visitar só aquilo que eu preciso. Por isso que tem o base visitor. Então eu só vou escolher de implementar aqui, usando o override, naqueles métodos que eu quero. Então, por exemplo, eu quero fazer um override do visit programa, certo?
Então eu vou colocar aqui o meu visit programa que vai trocar o comportamento do base visitor para fazer o que eu quero. No caso aqui eu não vou fazer nada, eu só vou chamar aqui um return visit expressão, ctx.expressão. Tá, então eu não estou fazendo nada. Então, na verdade, nesse exemplo eu não precisaria nem ter esse método aqui, tá? Porque é isso que o método padrão lá do base visitor já faz, né? Ele já tem o visit children aqui, que é a mesma coisa que chamar o visit expressão, porque o expressão é filho de programa. Vou deixar aqui só para manter o padrão aqui. Vamos agora fazer o nosso visit expressão. E aqui eu vou começar a fazer o cálculo da minha expressão aritmética. Bom, vou apagar o conteúdo padrão dele aqui e vamos implementar. Bom, como eu comentei, ao visitar um nó, eu quero ler a informação daquele nó. E isso vai estar dentro de expressão context. Certo? Então eu consigo pegar os elementos da expressão através desse parâmetro CTX aqui. Ó. Então, por exemplo, em expressão eu tenho o termo 1, eu tenho op1, eu tenho outros termos. Então eu consigo fazer aqui, ó, ctx.termo1. Tá aqui, ó, apareceu como uma propriedade válida. Assim como ctx.outros termos. Olha só, é uma lista, né? Porque eu coloquei com aquele mais igual que eu mostrei para vocês. Então eu consigo usar esses valores aqui dentro do meu método tranquilamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um valor que vai ser o resultado do visit termo, que eu vou implementar ainda, né? ctx.termo1. Então eu vou pegar o primeiro termo e vou pegar o valor dele. E eu sei que o termo 1 sempre vai ter um valor porque ele é obrigatório, né? Vamos lá olhar a nossa gramática. O termo 1 é obrigatório. Então eu vou visitar ele e pegar o valor aqui para mim. Agora eu vou varrer os outros termos e eu vou usar um for. Porque como eu tenho outros termos, é uma lista, né? Eu vou varrer ele aqui, ó, ctx.outrostermos.size e mais. Certo? Então, para cada um dos outros termos, eu vou rodar. Primeiro, primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o operador 1. Só que o operador 1 é uma lista. Por que ele é uma lista? O operador 1 aparece dentro do asterisco. Ó. Então vai ser gerado uma lista para ele. Então eu vou pegar o iésimo elemento daquela lista. Então o primeiro operador vai ser o op1 na posição 0, que é onde eu começo o meu for aqui. Ó. E eu vou pegar isso através da classe op1context. Ou seja, veja só, eu estou visitando o operador 1, mas não em um método visitOp1. Então, eu estou visitando ele, eu estou chamando ele de dentro de expressão. E essa é uma vantagem de usar a abordagem de visitante, porque você já tem a árvore toda montada. Então, estando dentro de um nó pai, eu consigo esticar meu braço até o nó filho lá, se eu quiser, pegar o valor dele, ou pegar uma instância dele para poder fazer algum tipo de cálculo. Não preciso esperar o analisador descer na árvore para depois ter o valor. Tudo isso já foi feito. Então eu consigo fazer isso aqui, ó, ctx.top1, que é o pai pegando o valor do filho, na verdade pegando uma referência para o nó filho aqui. Ó. Bom, vamos pegar agora o segundo termo. Vou usar aqui o get na posição i, ou seja, vou pegar outros termos na posição i. Aqui eu tenho que importar. Eu poderia fazer assim também, ó. Ia dar mesmo. Então, peguei o op1 e o ot. Então, o op1 é o operador, o ot é o outro termo. Vamos agora pegar qual que é o operador, né? String str op1 igual a op1.getText. Como o op1, né, vamos lá na gramática, vai ser ou mais ou menos, eu sei que o texto dele é o que eu quero saber, que é a operação aritmética que eu preciso. Então, vamos comparar aqui, ó, if str op1.equals mais, quer dizer, eu sei que é uma soma. Então, valor mais igual visit termo ot. Se não, eu sei que é uma subtração. Valor menos igual visit termo ot. Return o valor. Ou seja, veja como ficou uma implementação
muito mais simples de ser feita, porque eu estou manipulando aqui os valores, né, e os nós de uma forma bem explícita e bem direta, né, e eu consigo deixar nesse método visitExpressão todo o meu código que diz respeito àquele cálculo em particular que eu quiser fazer. Ou se eu quiser fazer uma checagem em particular, dá para fazer tudo isso nos meus visitantes. Certo? Então ficou aqui um cálculo, né, e eu tenho um for ao invés de usar recursividade. Então fica de um jeito bem mais fácil de você controlar a execução, que você não depende de chamadas recursivas que estão acumulando valores em nós diferentes e assim por diante. Então dentro de visitExpressão eu consigo completamente calcular o valor da minha expressão sem ter que depender de outros trechos de código que estão em outros lugares. O visitTermo vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar e colar aqui, vou trocar tudo que for expressão por termo. visitTermo, termo context. Aqui vai ser visitFator, fator 1, outros fatores. Aqui é op2, aqui é op2 context. Fator context, outros fatores, op2, str op2, vou trocar aqui, e aqui vai ser a multiplicação, então eu vou trocar aqui por multiplicação, visitFator, aqui seria o f, né, outros fatores, o f, se não aqui o barra igual visitFator of. Aqui tem um V minúsculo. Então, simplesmente ficou a substituição dos nomes aqui. E vamos fazer agora o visitFator. E ele também é bem simples, porque eu tenho duas possibilidades, né, do fator aqui. Ó. Ou ele é um número, ou ele é uma expressão entre parênteses. A gente vai ter que fazer um teste aqui, ó, porque o visitante ele é um só para os dois, tá? Então a gente faz o seguinte: se ctx.num, que é a minha regra léxica do número, não for igual a nulo, quer dizer que tem número. Então eu sei que entrou na minha regra do número. Então return double.parse double ctx.num.getText. Ou seja, vamos converter para double aqui o valor string. Se não, return visitExpressão ctx.expressão. Quer dizer, eu estou pegando aqui o valor da expressão, visitando ele e retornando o valor para a fator. Ok? Então é só isso que a gente precisa para conseguir implementar o nosso calculador aqui de expressões aritméticas usando a abordagem visitante. Vamos agora testar esse sinalizador aqui para ver se funciona. Bom, já criei minha classe principal aqui e basicamente está igual aos exemplos anteriores. A diferença é o seguinte: quando eu rodei o meu código parser.programa, que é a primeira regra, né, eu vou guardar o resultado em um programa context. O mesmo programa context do visitante lá. E eu estou chamando esse cara de árvore. Então, a minha árvore, na verdade, é uma representação desse context que vai ter os seus próprios filhos e isso vai montar a estrutura completa do programa. E aí vamos criar o nosso visitante aqui, ó, calculador, c igual a new calculador. Aí eu vou chamar aqui c.visitPrograma e eu vou passar a minha árvore aqui. Certo? VisitPrograma que a gente criou lá, né, ele retorna um double, que é o valor da expressão aritmética. Né? Aqui eu vou explicar esse tipo de retorno. Né? Quando a gente cria um base visitor, a gente, na verdade, tem que definir um tipo de retorno para os métodos que vão ser gerados. Porque todos os métodos gerados têm um tipo T genérico. Então, a gente tem que especificar isso na hora de construir o nosso objeto. Quando eu criei minha classe calculadora, eu coloquei que vai ser double. Então, todos os meus métodos retornam double, porque é isso que eu quero calcular. Você pode usar o tipo de retorno que você quiser na hora de implementar o seu visitante, ok? Então, vamos deixar aqui o nosso double val igual a c.visitPrograma, system.out.println, valor
usando visitor igual mais val. Certo? Então a gente pode agora testar. Deixar compilando aqui. E a gente vai poder ver, né, que o programa vai fazer o cálculo corretamente. De novo, a gente usou um analisador semântico que está fazendo um cálculo de uma expressão aritmética. Na verdade, a gente vai querer fazer outro tipo de checagem. Isso a gente vai ver nos próximos exemplos. Tá? Terminou de compilar. Então, vamos rodar aqui o nosso programa. Então, vamos lá. Vamos limpar já. Vamos no jar. Barra NetBeans Projects. Barra XPR parser 2. Barra target. Barra XPR parser 2 snapshot jar of dependencies. E o barra desktop. Programa.txt. Lá, usando o visitor, agora ele calculou o valor de 20 e deu certo também a nossa execução. Ok? Pois a gente tem duas opções para fazer análise semântica. A primeira delas, retomando aqui, aqui no modelo source, seria usando as ações semânticas dentro do próprio analisador sintático ou dentro da própria gramática. A gente coloca as ações aqui. E a segunda seria usando um visitante. A gente deixa a gramática limpa e cria um visitante para fazer o que a gente quer. Tá? Obviamente que se você quiser fazer uma coisa bem simplesinha, pode ser que você trabalhar na sua gramática seja mais prático. Só que na maioria das vezes você vai querer fazer muitas coisas, você vai querer fazer muitas verificações semânticas. E você vai deixar a sua gramática extremamente poluída e misturando muitas coisas diferentes. Então a abordagem de visitantes ela é muito mais limpa, muito mais modularizada e fácil de trabalhar no dia a dia. Então é essa que eu recomendo que vocês façam. Então, entender como funciona bem o conceito de visitante, que é implementar um método para cada regra aí. E você pode fazer quantos você quiser. Você pode fazer um visitante que analisa a parte dos tipos, um visitante que calcula as expressões, um visitante que gera código e assim por diante. Você pode fazer múltiplos módulos no seu compilador.